Governo Lula promete saldo positivo de 14 bilhões de reais. Mas o resultado é outro, 52 bilhões de reais negativos. É o modo Dilma-acionado. Criaram a meta e inverteram a meta em 5 vezes. E seus impostos estão em dia? Estadia de Lula e Janja na França custa mais de R$1.200.000. Com esse valor dá para construir uma mansão para morar a vida toda. Em pronunciamento, Lula falou que não sabe quanto gasta na viagem porque não é ele que cuida disso. Em sua passagem pela França, Lula mentiu, bancou o bobão da corte deitando e rolando em palco e disse que a economia nunca esteve tão bem no Brasil. Ainda completou dizendo que no futebol o Brasil tá mal, mas que na política tá bem. Custo de Lula Gastão chegará a 100 bilhões de reais em 2025. 100 bilhões. Vocês têm ideia da magnitude disso? 100 bilhões de reais. Enquanto isso, a aprovação de Lula não para de cair. Pesquisa mostra que a gestão petista está em baixa, também entre os católicos. Se entre os evangélicos 70% desaprovam o governo Lula, no universo dos católicos esse percentual atingiu 48%. Pela primeira vez, mais católicos desaprovam do que aprovam o petista. E falando em pesquisa, apenas 16% aprovam o trabalho do STF e dos ministros. 41% consideram um trabalho ruim e 30% como regular. Governo Lula taxa o agro e anuncia que vai cobrar 5% de imposto de renda sobre LCA e LCI. Acordar com o Haddad servindo novos impostos no café da manhã não é nada fácil. E dessa vez são 7 aumentos de impostos que vão encarecer o agro. LCA e LCI em 5%. CRI e CRA em 5%. Aumento da CSLL, tributo sobre lucro, e aumento do IOF. E sobrou aumento de imposto até para apostas esportivas, de 12% para 18%. E um novo pacote fiscal está sendo preparado pelo governo. E Haddad quer imposto de renda de 17,5% sobre aplicações financeiras. Ninguém vai frear este governo? Cada amanhecer uma surpresa. Ou é imposto novo, taxa nova ou é censura. E às vezes os 3. Por que Bolsonaro não podia fazer nada no seu governo? E no governo Lula ninguém consegue segurar. Em maio, Lula pagou 167 milhões de reais em emendas parlamentares, fora do radar do portal de transparência. Qual seria o motivo de Lula distribuir tanto dinheiro em emendas parlamentares? Estaria o presidente comprando o silêncio de quem deveria fiscalizar? Polícia Federal descobriu o desvio de quase 49 milhões de reais em compras de respiradores pelo Consórcio Nordeste, na época presidido por Rui Costa, o atual ministro do painho Lula. Dinheiro que ia para salvar vidas, desviado pelos verdadeiros genocidas. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar crime contra a honra do presidente Lula, após mulher passar de carro no bairro Alto Pinheiros, em São Paulo, onde Lula tem residência, e com um megafone gritar: Lula, ladrão! Lula, ladrão! Em 12 estados, há mais pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. No Maranhão, a situação é mais grave. Enquanto 669 mil trabalhadores têm a carteira assinada, quase o dobro, 1.200.000 famílias recebem benefício. E você, lembra da Cissa Guimarães? A atriz global que apareceu na campanha Fazendo L? É, o governo Lula desembolsou 840 mil reais para contratar ela para apresentar o programa Sem Censura. E o salário era de 70 mil reais por mês. Era, porque acabou de receber uma bagatela de aumento salarial e agora vai receber 100 mil reais por mês. E viva a militância! ONU atendeu o Partido PSOL, que pede o banimento das escolas cívico-militares no Brasil. É importante destacar que as escolas cívico-militares tiveram nota maior do que escolas normais no Paraná, por exemplo. Já no Distrito Federal, escolas cívico-militares estão entre as 10 mais bem avaliadas pelo IDEP.
além de dar ênfase em disciplina, hierarquia e civismo. Mas, Renatinha, se o sistema tem sido positivo, por que a esquerda pede o banimento? Talvez porque no lugar de ver crianças cantando o hino, seja mais útil ver aluno militante doutrinado. Tá aí. Rusga entre Ciro e Lula. Em março, Ciro Gomes afirmou em rede social que Lula fazia um assalto contra o povo brasileiro e que seguia na sua história de encher os bolsos dos banqueiros enquanto fragiliza a população. Em maio, a Advocacia Geral da União deu início a um processo contra Ciro Gomes, pedindo que o ex-governador do Ceará explique as críticas feitas ao governo Lula. Em resposta, Ciro falou que Lula, do alto da sua covardia, manipulando o poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de o calar. E Ciro afirmou ainda que não ofendeu Lula, apenas apresentou fatos. E diz que Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Ciro Gomes estaria revoltado com o governo Lula ou revoltado porque não conseguiu um cargo no governo? Vale lembrar que Ciro ajudou a eleger Lula no segundo turno. Eles que se entendam. Tem mais gente assistindo o noticiário Fasueli. É que o governo Lula gastou e está gastando 50 milhões de reais para monitorar oposição nas redes sociais. A Rede Minerva é custeada por recursos ligados ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Saúde e tem orçamento previsto de 54,1 milhões. A rede ainda produz relatórios que incluem análise de postagem de influenciadores de oposição, inclusive deputados federais, relatórios que incluem análises de publicações desfavoráveis ao governo. E para quem ironizava o risco do Brasil virar Venezuela, cá estamos. Veja bem, jornalista condenado por publicar salário de juiz. Humorista condenado à prisão e multa por contar piadas. Presidente trazendo agente de ditadura chinesa para censurar as nossas redes sociais. Juiz julgando ele mesmo em desvio de verbas. Ninguém investigado sobre o roubo do INSS. Traficante sendo solto e prendendo inocente sem julgamento. Cesta básica custando 1/3 do salário mínimo. E o agro gaúcho pede socorro. Produtores do Rio Grande do Sul fazem novo tratoraço, pedindo securitização das dívidas. Mais de 400 tratores participaram da marcha pela rodovia ERS 153 entre os municípios de Tio Hugo e Passo Fundo. As manifestações também aconteceram em outros 85 pontos em todo o Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, a agricultura gaúcha tem enfrentado desafios significativos, como a estiagem e as enchentes, que têm afetado a produção e a produtividade das lavouras gaúchas. Rio Grande do Sul sofreu com estiagem nas safras 2020, 2021, 2022 e 2023. Também com enchentes em 2023 e a enchente histórica de 2024. O pedido de securitização por parte dos produtores consiste em alongar os prazos de pagamento das dívidas e emitir títulos que possibilitem o acesso a novos créditos. Essa é a esperança do povo gaúcho que vive do agro. Boa noite! Boa noite!